O Dia da Consciência Negra, comemorado na data de 20 de novembro, marca o assassinato do líder Zumbi dos Palmares e promove uma reflexão sobre o preconceito, a contribuição dos povos afrodescendentes para a história do Brasil, a necessidade da inclusão e homenagens que se multiplicam por toda a cidade do Rio de Janeiro. Para falar sobre esse assunto, Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló, Clátia Vieira, do Fórum Estadual de Mulheres Negras, e Idélzia Medeiros, da Superintendência da Igualdade Racial, vinculada à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Deputada, além de comemorar toda essa participação dos afrodescendentes na importância do desenvolvimento do Brasil, ele também marca a luta pela igualdade social, racial. É isso? Isso mesmo. Nós temos sim o que comemorar. Eu penso que ao longo desses anos o movimento foi crescendo e a consciência também foi crescendo da importância de se avançar na cidadania, na democracia, e para isso todas as classes sociais, todas as raças, todos os gêneros têm que estar incluídos na construção da sociedade, inclusive no espaço de poder, né? Mas ainda tem muito o que caminhar. Então, ter uma data importante como essa, né, que lembra Zumbi de Palmares, que foi um herói brasileiro que lutou contra a escravidão, pela libertação dos negros, é um momento especial também para a gente refletir, né, os avanços que conquistamos e buscar força, energia para conquistar outros, né, porque tem muita coisa para conquistar. Clátia, você falava aqui no estúdio pra gente que não basta só ser um movimento, um dia, uma data comemorada pelos negros. Você achou importante também a Comissão da Mulher fazer esse debate aqui para trazer essa importância dos afrodescendentes para o desenvolvimento do Brasil? Então, sem dúvida, né? Essa aqui é a casa do poder, essa aqui é a casa que define. E, assim, foi bem legal essa iniciativa da Inês, através dessa Comissão da Mulher, tá chamando para discutir, né, para a gente estar podendo aqui dialogar, falar um pouco sobre esse 20, como a Inês mesmo colocou, né? Assim, muita coisa tem que se fazer. Eu que falo do movimento negro, falo de um outro lugar, sei que muito pouca coisa ainda se foi feita, né? Assim, eu acho que tem uma cortina quando se faz alguma coisa, mas eu acho que isso já é um passo. Poder estar falando do 20, uma comissão, né, da mulher, e aí a gente pode estar falando da mulher negra, mas dentro dessa comissão, que em outros momentos nós estaríamos falando de uma outra comissão para estar falando do 20. Então, sem dúvida, é mais um passo muito importante. Afinal de contas, é essa casa aqui que dá a direção política, né? E a gente está precisando muito que essa casa se sensibilize com a comunidade negra, sem sombra de dúvida. Idélzia, o que a superintendência tem feito para continuar, para lutar pela igualdade racial? Em primeiro lugar, a Superintendência da Igualdade Racial está dentro da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Primeira notação que eu queria fazer, no sentido de que, muito recentemente, que os órgãos governamentais, os governos, começaram a criar espaços específicos para lutar contra o racismo, promover a igualdade racial. Então, isso é uma vitória. Não é uma vitória, não é só porque a consciência política em geral avançou, mas principalmente como a luta dos movimentos negros, né? Quer dizer, nesse sentido, dos movimentos sociais, para que efetivamente pudessem se entrar essa agenda está posta em nível de formulação, de elaboração, de formulação e de implementação de políticas públicas destinadas a enfrentar isso. Então, sim, o que é que a superintendência tem tentado fazer? Mais recentemente, não é, o nosso superintendente, o Dr. Marcelo Dias, ele está dirigindo isso. É difícil, vou te dizer que não é fácil, até por essa existência desse preconceito, mas ao mesmo tempo eu acho que poderia assinalar como um marco disso aí, uma coisa que a gente está tentando concluir, que é finalmente fazendo o plano da igualdade racial estadual. Porque isso é fundamental. Por quê? Porque vai obrigar, vamos dizer nesse sentido, todos os organismos, né, as secretarias do Estado, municipal, estaduais, digo,
no sentido de implementar políticas que favoreçam as nossas demandas. E só uma palhinha rápida nesse sentido, principalmente com uma preocupação de atender aqueles, ou melhor, aquelas que dentro da pirâmide social brasileira como um todo, inclusive no estado do Rio, são as pessoas, os segmentos mais discriminados, que são as mulheres negras. Quer dizer, a população negra, se você olha na pirâmide social, é a que está, vamos dizer assim, naquela parte mais baixa dentro da pirâmide, aquelas que são mais pisadas, né? Vamos ver desse ponto de vista. E dentro deste segmento, sem dúvida, as mulheres estão colocadas. Então, é importantíssima essa iniciativa da deputada Inês Pandeló em trazer essa discussão para aqui, porque quando a gente fala da discussão da mulher, a mulher como um todo, né, tem essa questão do sexismo, mas, sem dúvida, dentre os mais oprimidos, entre as mais oprimidas, as mulheres negras estão colocadas. Então, é realmente tentar chegar no cerne da questão. Já que nós falamos referente a trabalho e a mulher negra, sim. Uma pesquisa realizada divulgou que, com base em dados referentes a 2011, mostra que os trabalhadores negros são maioria em setores como construção civil e serviços domésticos, que pagam menos, exigem menor qualificação profissional e têm relações trabalhistas mais precárias. Por quê? Existe esse preconceito ainda, deputada? Faltou um pouquinho na lista também a maioria na população de rua, a maioria no cárcere privado, essa pirâmide. É muito engraçado essa questão da pirâmide, a gente sempre discute isso, né? Quando você fala de ausência de políticas públicas, você vai encontrar a comunidade negra e destaque para as mulheres, certamente, na maior parte dessa pirâmide, né? A pirâmide a gente divide sempre o topo, é aquela coisa menor. Quando você vai falar da ausência da política pública, você vai ver a comunidade negra na maior faixa da pirâmide. Quando você vai falar da aplicação da política pública, você vai ver a comunidade negra naquela parte menor da pirâmide. E aí a discussão que a gente, mesmo com os organismos que a gente tem no governo, ainda falta muito. Na verdade, claro. A gente pode dizer que esse governo tem muito pouco compromisso, por isso, mais uma vez, importante que o gabinete da Inês Pandeló tenha tido essa iniciativa, porque eu acho que é uma discussão que tem que vir para cá. Né, tem que vir aqui para dentro, porque é aqui que a gente vai decidir. Nós temos, do que adianta você ter um conselho, de você ter uma superintendência, se você não tem recursos, se você não tem o diálogo com o movimento negro, fica uma coisa assim, o Estado faz para dar conta, sabe Deus para quem. Mas a única pessoa que não está sendo privilegiada, atendida, na verdade, é a população negra. Digamos, a gente pode sair agora aqui, nós estamos no centro do Rio de Janeiro, sai agora e no nosso entorno a gente vai ver quem é que está na rua. A gente dá uma caminhada na Avenida Rio Branco, a gente vai ver quem é que está pedindo. Você vai nas grandes manifestações populares e você vai ver quem está lá catando, vendendo e quem é esse povo, né? E assim, é importante, nós temos um plano, a Idelza está falando desse plano, mas veja só, nós elaboração. Nós vamos para a terceira conferência. Nós fizemos a primeira conferência há 8 anos atrás. É verdade. Nós vamos fazer a terceira. As mulheres já fizeram a segunda, a terceira em dezembro. Já vai fazer 1 ano, né? Nós fizemos a segunda, ainda não conseguimos fazer a terceira. E cada vez que se faz uma conferência municipal, estadual e se fecha com a nacional, se tira uma manifestação daquele grupo. Que a conferência é sempre composta, né, da sociedade civil e do governo. Uhum. E a gente vai para a terceira, logo já se tem 2 relatórios, logo já deveria se ter 2 planos. E aí a gente precisa mudar esses números. Esses números que você falou, precisamos mudar. E aí a gente tem pressa. Né? Ou agora a gente está atravessando a onda dos doentes pela essa droga maldita que é o crack. E ela tem cor. E ela tem cor. Uhum. E ela tem cor. Com então certeza. Tem coisas que não dá mais pra gente ficar girando em torno da mesa. A gente precisa mesmo, esse espaço aqui é um espaço para que a gente chame atenção, para que o poder público, para que alerge, se o governo não se manifesta, que alerge, diga, olha só, onde está o dinheiro da política de inclusão? Aonde está o dinheiro que vai dizer que o negro também faz parte da sociedade civil? Por quê? Negro também vota,
negro também tem título de eleitor. Então, se é tratado igual no momento que a gente precisa ir às urnas, precisa ser tratado igual na hora do investimento. Esse investimento é para ontem. Precisa de muito mais cotas para que você possa igualar. Não tem dúvida, não tem mais o que se discutir. Tá aí. Agora, o plano, você falou que está no final, né? Esperamos que até o final do ano a gente já tenha entregue, porque é só para uma compreensãozinha, tá? Com licença. Na verdade, eu acho que a Cláudia tem toda a razão quando diz das delongas, isso tem um nome. Não esqueçamos que esta é uma sociedade no qual, inclusive, os organismos governamentais, eu sou gestora, Claro. nesse sentido, praticam aquilo que a gente chama de racismo institucional. O governo não é melhor do que a sociedade como toda, eu digo nesse sentido, entendeu? Se a gente vive numa sociedade extremamente discriminatória, inclusive do ponto de vista racial, além das outras discriminações, é óbvio que isso se traduz em quem está no poder de um modo geral. E até porque, claro, a deputada estava falando aqui no início, cadê as mulheres no poder? Cadê os negros no poder? Está entendendo? Assim, cadê essa população que sofre mais essa discriminação? Então, na verdade, eu acho que é fundamental. A gente está fazendo um esforço, sim, deputada, para fazer isso. Estamos, e aí, só lembrando um pouquinho, foi importante essa anotação da Cláudia, no sentido seguinte, a gente não quer... Eu trabalho na Superintendência da Igualdade Racial, então a gente não acha que inventou e está inventando a roda. Estamos trabalhando para a feitura desse plano, trabalhando com aquilo que a gente chama já da linguagem consagrada, do material consagrado que já foi definido em planos mais amplos. Desde a Conferência de Durban, passando pelo Estatuto da Igualdade Racial, passando pelo resultado das nossas conferências estaduais, tendo, inclusive, como fio condutor na feitura deste plano a questão de gênero. Até porque a gente trabalha com isso. Se a gente vai trabalhar com os que são mais oprimidos, desculpa, né, nesse sentido, claro que, prioritariamente, a gente tem que enfocar a questão de gênero dentre essa população mais oprimida. Então, é isso que espero que todos, como dizer, assim, que a gente possa conseguir isso, porque e também tendo claro o seguinte, é um plano governamental. É óbvio que a gente está fazendo um esforço e quem está trabalhando nisso, estamos trabalhando junto com o que já tem pronto de subsídios, mas estamos trabalhando com especialistas da sociedade civil. Eu sou a coordenadora porque eu sou a responsável, né, nesse sentido, enquanto gestora, mas todas as pessoas que trabalharam na elaboração, estão trabalhando na elaboração disso, foram pessoas provindas da sociedade civil, chamadas especialistas, gente que é do movimento social como um todo, entendeu? Claro que é um plano governamental e claro que a gente vai mandar isso para o governo, quer dizer, para o governador, e em última instância ele vai definir. Mas aí também o movimento vai ter que se organizar para pressionar depois para que da melhor maneira possível saia. Tá né? ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher falando hoje a respeito da importância da consciência negra.